terminar de ler o Evangelho e compartilhar. Disse-vos que morrerias nos vossos pecados, porque se não acredita que eu sou quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu já compartilhei com vocês que os judeus morreram, até hoje tem judeus que não acreditam em Jesus, então vai morrer com esse pecado. Jesus está falando isso. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu? Então, Jesus respondeu, o que eu vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreendem que lhe estava falando do Pai. Jesus estava falando do Pai, que eles não compreenderam isso. Jesus estava falando que ao tempo todo quem ele era. Eu sou filho de Deus, primogênito do Pai. E faço as coisas que ele manda fazer. Os milagres, as curas, libertação, expulsar demônio, curar cego, aleijados, fazer surdo ouvir, falar. Então, ele está se declarando filho de Deus, mas ele não acreditaram. Então, por causa desse motivo, vão morrer com pecado mortal. E não ia se salvar. E não se salva. Mas aquele que me enviou, eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, quando tiveres enviado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou que sou. Faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixa sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Então vocês podem ver aí que Jesus estava falando que o tempo todo estava com o Pai, estava com Deus. Deus estava ao lado dele, porque Deus agradava o que ele fazia. E porque Jesus sempre procurava fazer a vontade do Pai. E Jesus não fazia nada sem a vontade do Pai, que era Deus. Por quê? Porque Jesus, ele sempre rezava. Sempre se retirava para ficar só. Eu costumo dizer, muita gente acha estranho meu jeito de ser agora. Porque às vezes, se eu estou na multidão, eu me retiro e ficar sozinho. Eu não consigo mais ficar ali no meio de todo mundo conversando, a não ser coisas da igreja, a não ser coisa de Deus. Eu não consigo mais. Por quê? Porque quando a gente está só, a gente não blasfema, a gente não fala mal de ninguém, a gente não xinga, a gente não fala nada da besteira. Então a tendência, a gente que crê e evangeliza, é rezar. Ou rezar com a boca, ou lendo a Bíblia, ou fazendo algo para Deus, pedindo, entregando. Mas eu mesmo não consigo mais, tipo assim, a não ser, como eu estou falando, eu sempre estou trabalhando só, se eu tiver como trabalhar com pessoas, mas aquele tempo ali eu me retiro sozinho, porque eu sei que a importância do meu crescimento espiritual, ele cresceu muito depois disso. Só que muita gente não entende dessa parte. Eu já vi muita gente dizer assim, ele não se mistura com ninguém, ele não gosta de ficar só. Parece que é depressão, parece que não sei o quê. Então, as pessoas ficam com aquilo na cabeça, achando que eu sou indiferente, que eu tenho algum problema. Na verdade, eu tenho aquele problema que é espiritual, que eu não quero ofender a Cristo. É claro que às vezes eu ofendo. Não estou dizendo que eu nunca ofendo. Mas quando eu largo de estar com pessoas, eu menos eu ofendo as pessoas. Vocês podem observar, quando a gente está no meio de gente, a gente começa a falar ou mal dos outros, começa ou xingar, ou discutir, ou
falar ousadia. A gente não fica falando o tempo todo com Cristo e em Cristo. Vocês podem observar isso quando você se junta com as pessoas. Ali só sai brincadeira maldosa, brincadeira que não agrada a Deus. Então, quando você se tira sozinho, não tem como você fazer isso. É uns pecados que você já larga de praticar. Então, sua vida cresce. Não estou dizendo que você não vai cair em outros pecados, que você não faça outros pecados, porque eu faço. Mas, por exemplo, se você está com medo de gente e fala ousadia, quando você está só, já tem esse pecado que você não vai praticar. Quando você está no meio de gente, fala putaria, xinga, pronto. Quando você está só, você não vai fazer isso. É uns pecados que você já vai amenizar. Então a gente só precisa de estratégia para viver a evangelização. E nunca na vida, nunca, eu digo uma coisa para vocês. As pessoas já amam brincadeira, ousadia, putaria, nunca deixe disso. Deixe disso. Você que é cristão, você que é católico, deixe disso. Ah, mas meus amigos, minhas amigas, então largue elas, largue eles. Porque tua vida espiritual não tem a tendência de crescer se você ficar praticando essas coisas. Só diminui. Porque aquilo não está agradando o Pai, não está agradando a Jesus. Então, quando a gente se ajunta numa comunidade, numa igreja, é diferente. Ali é falando de Jesus. Até, eu lembro muito bem, até quando ele veio para a igreja, aí eu saio da igreja, aí muitas vezes as pessoas ficam conversando ali, né, fora da igreja, batendo papo. Eu não. Eu vou para minha casa. Pego meu transporte para minha casa. Se não, eu ando de pé, eu vou de pé. Mas eu não fico, eu vou para minha casa. Porque eu já me adaptei a nisso. Porque veja bem, se eu estou na igreja é para rezar. Então, não tem sentido eu ir para a igreja rezar, lá ficar 40 minutos na igreja só, na igreja rezando, ou 1 hora, e fora ficar mais 40 e 50 minutos sem reclamar, fazendo besteira. Então, para mim, isso não está agradando a Deus. Eu procuro ser pontual, mas também, quando saio, caio fora e tchau. Ah, muita gente não gosta. Não tenho que agradar essa gente. Eu tenho que agradar a Deus. Há muita gente que fica falando isso, aquilo, não tem problema. Quem quiser falar e fazer, pode fazer. Mas eu tenho que agradar a Deus, não é pessoas. Quando a gente vive uma vida espiritualidade, a tendência é crescer, gente. É crescer na evangelização, é crescer na oração, é crescer na intimidade com Cristo. Mas quando a gente tenta fazer a vontade dos outros, agradar os outros, a gente não faz a vontade de Cristo. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.